Bom, meninas, a dica de hoje ela é super rapidinha e bem fácil para ajudar as pessoas que estão querendo fazer necessaires com fole, que é aquelas que a gente costura a lateral separada da parte da frente e das costas, e ainda tem dificuldade de fazer a modelagem desse tipo de peça. E daí hoje eu vim trazer para vocês como que é o jeito que eu faço e que eu acho mais fácil, tá? Primeiro a gente vai pegar uma folha, ou você pode fazer direto num papel cartão ou num papel mais durinho, pra você já usar como o teu molde, tá? Aqui eu vou usar um sulfite mesmo só pra mostrar pra vocês. Eu costumo fazer em papel cartão, que daí eu já guardo os moldes. E eu vou usar uma régua dessas de patchwork mesmo, mas se você não tiver, pode usar uma régua escolar, qualquer coisa que te ajudar a medir já serve, não tem problema, tá? Daí, a primeira coisa que você tem que pensar é qual o tamanho que você quer para sua nécessaire, para a parte da frente dela. Aqui a minha, eu quero que ela tenha 15 por 20. Então, essa minha régua aqui, ela já tem 15 centímetros. Eu vou contar aqui 20. E vou grudar ela aqui, ó, no meu papel. E aí você risca. E aí, como a gente vai ter que prender a lateral, a gente sempre precisa dar uma arredondada, porque quando a ponta é assim muito quadrada, fica um pouco difícil de costurar na hora que a gente tá fechando a peça. Então sempre é bom arredondar. E aí você pode usar o que você quiser. Eu tô usando aqui, esse aqui é um miolinho do rolinho do viés, tá? Você pode usar qualquer coisinha que você quiser pra arredondar. E aí eu arredondo as pontinhas aqui. Mas nessa parte de arredondar é que você pode fazer um formato diferente na sua nécessaire. Por exemplo, se você quiser, dá pra você fazer aqui uma curva bem maior também e deixar ela mais redondinha em cima, mais em formato de lua. Ou você pode arredondar inteira aqui também, se você quiser, sabe? Tudo isso você vai definir dentro desse retângulo que você fez, do tamanho inicial que você projetou ela, tá? E aí você vai diminuindo conforme for precisando. Aí, pra determinar o fole que eu faço nessa nécessaire, eu vou contar assim. Esse lado menor, ele tem 15 centímetros cada um. E esse lado maior aqui tem 20 centímetros. E esse aqui também. Então, eu vou somar tudo isso daqui, tá? Então, eu vou ficar com um total aqui de 70 centímetros. Se eu for somar esse 15 mais esse 20, mais esse 15, mais esse 20, eu vou ter 70 centímetros. Então, aqui o meu fole, ele vai ter 70 centímetros. E por que eu posso fazer com essa medida já? Porque como a gente vai arredondar aqui, ele dá uma caída. Então, vai sobrar um pouquinho de tecido na hora que a gente for costurar na peça. Então, ali já dá pra contar a margem de costura normal, dentro desses 70 centímetros. A gente só precisaria contar mais margem de costura se a gente fosse costurar ela assim do jeito que tá. Com as pontinhas quadradinhas ainda sem arredondar. Mas aqui, mesmo arredondando um pouquinho que seja, ele já perde alguns centímetros. Então, aí você já tem a medida do teu fole. Aí depois que ele estiver cortadinho, que você cortar no tecido e tudo mais, aí a gente mede ele, igual eu já mostrei em vídeos anteriores aqui, que é pegando lá a parte do corpo. Aqui eu fiz ele nessa medida de 15 por 20, tá? E cortei os meus 70 centímetros de fole aqui. Só que, quando eu for montar a peça, eu vou colocar o zíper aqui num dos lados ainda. E pra colocar o zíper, eu costumo cortar o fole ao meio, tá? Mas aí você define, se você quiser definir só o tamanho, se você quiser fazer uma peça que a parte da junção do zíper é bem pequena, você corta primeiro a junção do zíper, que você definiu esse tamanho, e daí depois, quando você for cortar o excesso, você corta o excesso da parte que tem zíper, tá? Mas daí isso é assunto pra quando eu for montar essa nécessaire, que eu também vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas no geral, quando eu vou fazer a nécessaire mais simples, eu costumo cortar o fole ao meio, tá? E daí, num lado eu vou colocar o zíper e do outro eu vou deixar sem. Daí depois eu costuro um lado, tá? Depois que tiver com o zíper e tudo mais, eu costuro um lado só e deixo o outro aberto. E aí a gente vai pegar o grampo e vai pegar a nossa parte do corpo aqui e vai prender esse fole a toda a volta, tá? Pra gente poder ver o quanto que vai sobrar aqui. Eu vou pegar uns grampinhos pra poder mostrar pra vocês como que vai ficar a sobra. Ó, gente, aqui eu prendi a toda a volta, ainda tá sem o zíper, tá? Então aqui ainda vai ter mais uma margem de costura, então essa
abinha aqui vai ficar um pouco menor a sobra, mas eu queria só mostrar pra vocês, pra gente poder medir, porque ó, aqui você já tem a noção do quanto que tá sobrando, que é esse pedaço que tá se sobrepondo aqui, ó, tá? E daí eu só prendi ele aqui pra ver esse tamanho mesmo. E aí a gente vai ter o tamanho do fole. Então, assim, você não precisa sempre fazer a peça com essa sobra, igual eu tô mostrando aqui. Por exemplo, se você vai fazer essa necessaire de 15 por 20, você não precisa sempre, toda vez, cortar o fole com 70 centímetros. Você pode cortar com menos, depois que você definir a tua peça inicial. Né? Você faz uma peça piloto, daí depois que estiver pronta, você mede o tamanho total, pra daí você usar nos seus outros trabalhos. Tá? Então essa ideia aqui é só para simplificar na hora que você tiver que elaborar um novo molde. Porque daí o legal é que você pode trabalhar aqui as curvas, né? Deixar ela mais redondinha ou maior, do jeito que você preferir. E aí você sempre vai conseguir chegar no tamanho do fole. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, no vídeo que eu ensinei a necessaire de Dia das Mães, tem a dica de como eu coloco o fole desse jeitinho numa peça que eu já tô montando. Então, se ficou alguma dúvida aqui, você pode dar uma olhadinha lá, que aí você vai conseguir entender melhor. E essa peça aqui eu também vou montar com vocês, então ainda essa semana já vai ter vídeo dela, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. Tchau e até a próxima!